Márcia Moraes, quando a gente pensa Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, já foi tudo dito? De jeito nenhum, Claudinho. Grande Sertão Veredas é inesgotável, não é? Não bastasse a gente achar isso a cada leitura e a cada aula que a gente dá, a gente tem o argumento do grande crítico Antônio Cândido, né? Grande Sertão tem tudo para quem nele souber ler. Então, é inesgotável. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu. E com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo. Povo prascovil. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Quando a gente fala em literatura, a gente está falando automaticamente de narrativa, construção de narrativa, né, de linguagem. Isso para literatura, qualquer literatura, mas em Grande Sertão Veredas, por exemplo, é uma coisa muito específica, é um personagem, né? E a verdadeira protagonista da obra do Guimarães Rosa é a linguagem dele, né? Ele tem aquele desejo, né, de tratar a linguagem realmente como uma personagem, de uma maneira lúdica, mas um ludismo, né, um jogo que realmente quer catar sentidos e não esgotá-los. O que o Guimarães faz não é simplesmente inovar a língua, não é um exercício linguístico, é uma coisa que tem a ver com uma linguagem quase em transe, né? Uma linguagem poética. Eu acho que o grande segredo do Guimarães Rosa é que ele é um poeta e essa poesia que ele convoca é que nos faz reler o mundo de outra maneira. Não? E ele faz isso tentando materializar essa linguagem da maneira mais concreta possível, né? Então, ele trata a linguagem do ponto de vista da sua visualidade. Então, ele olha o grafema, a escrita, ele olha o som, o fonema, ele olha as formas que constituem o signo verbal, os morfemas, a maneira como eles se linkam à sintaxe, não é? Então, assim, na verdade, você se surpreende muito. Assim, a cada leitura você fala, não, não é possível. Como é que passou isso desapercebido? Porque você não pode deixar passar nada. Ah, então é terrível ler. Não, não é terrível. Deixe-se levar no fluxo verbal, porque essa também é uma intenção dele, né? Que você deixe que a linguagem te leve. Agora, tem uma questão que uma vez eu ouvi você dizendo que, me corrija se eu tiver interpretado errado, porque já tem anos isso. Você pega Grande Sertão Veredas, por exemplo, se você lê até a metade, a história já está dada. Eu queria que você voltasse nessa questão, que eu fiquei com isso na cabeça. Como assim? Na verdade, o meio para a obra do Guimarães Rosa, para toda ela, é uma questão importante. Quer dizer, há quase um fetiche com relação à metade das suas obras. E ele teve
um capricho todo especial ao cuidar desse meio, né? Então, por exemplo, o mais visível, o mais assim flagrante é o Primeiras Histórias, né? Porque eu tenho 21 contos, 10 de um lado, 10 do outro e no meio o espelho, o conto O Espelho, que dialoga com certeza com o Espelho do Machado de Assis. E eu tenho o primeiro e o último contos, que é um mesmo conto, assim, as mesmas personagens indo para o mesmo lugar, que pode ser referenciado como Brasília, e evidentemente que o primeiro e o último se olham no espelho. Então as pessoas começam a procurar, né, esse olhar especular, esse olhar espelhado dos outros contos e querem segundo com penúltimo, terceiro com antepenúltimo, etc, etc. Não vão encontrar espelhamento. Por quê? Porque se esquecem, e esse crédito eu tenho que dar para uma ex-orientanda minha hoje, professora em Ouro Preto, na Escola Técnica de Ouro Preto, a professora Viviane, é que o espelho trata de 2 espelhos numa porta de toalete. Um é à frente do qual está o narrador e um outro que está nas costas do narrador. Então esses 2 espelhos formam um ângulo que é um livro que se abre. E ao abrir-se, ele faz o primeiro se refletir no último. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. E Grande Sertão, também me parece, na minha leitura, que o meio é fundamental para a leitura, né? Esse meio do livro. No meio do livro acontece o que eu considero, e a minha tese foi sobre isso, o mais importante episódio do livro. Cada um tem sua leitura, para cada leitor um é importante. Para mim foi esse episódio chamado A Guararavacã do Guaicuí. A Guararavacã do Guaicuí. O senhor tome nota deste nome, mas não tem mais, não encontra. De derradeiro ali se chama, é Caixeirópolis, e dizem que lá agora dá febres. Naquele tempo não dava, não me a lembro, mas foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo dele a gente não podendo mais voltar para trás? Travessia de minha vida, Guararavacã. O senhor veja, o senhor escreva as grandes coisas antes de acontecerem. Agora o mundo quer ficar sem sertão.
Caixeirópolis, ouvi dizer: acho que nem coisas assim não acontecem mais. Se um dia acontecer, o mundo se acaba. Guararavacã, o Senhor vai escutando. Quando eu cheguei na Guararavacã do Guaicuí, do Nunca Mais, e é muito interessante que o Guaicuí é o antigo nome do Rio das Velhas. Então, há uma volta à origem, há uma volta à velhice, há uma volta. Aquilo parecia o passado no futuro, está escrito lá, né? E aí está escrito assim também. Primeiro, ele já tinha dito que os destinos foram fechados. Aí a gente já fica até com um pouco de medo, porque, nossa, destino fechado. Aí ele diz: primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo amor, mal encoberto de amizade. Aí você fala: nossa, que coisa linda, né? A gente chega a arrepiar, porque realmente assim, a assunção daquele amor proscrito, né? Um amor proscrito, porque é um amor naquele momento, por um jagunço, uma coisa impossível de se admitir naquela sociedade. E é curioso, jagunço. vou fazer um parênteses exatamente por isso. Naquela época ele já trazia essa questão, digamos, da Exatamente. homossexualidade Por ali, isso né? que eu estou te dizendo que hoje está assim, no auge, né? Eu tenho alunos, inclusive, tenho alunos trans que estão fazendo uma outra leitura bem interessante, que é uma leitura completamente nova, uma leitura absolutamente contemporânea, uma leitura possível de ser feita hoje. Então, voltando, você tem esse primeiro. Aí, das primeiras vezes que li para a tese, falei: não, tem que ter um segundo, porque se tem primeiro, tem os destinos fechados, tem primeiro, há de ter um segundo, porque até então você veio totalmente atropelado, com o discurso atropelado, tudo sem ordem. De repente ele ordena, fala primeiro, você fala: cadê o segundo? Aí você sai procurando o segundo, né? Só que você só vai encontrar o segundo umas 2 ou 3 páginas depois, e mesmo assim despistado, como só ia acontecer com a linguagem rosiana, né? Ao invés de ver segundo, isso assim aconteceu, ele diz assim: segundo digo, na Guararavacã do Guaicuí permanecemos 2 meses. Segundo digo, né? Então você pode ser conforme digo, em segundo lugar, e vai andando, o discurso vai andando até que o outro conhecimento que ele tem na Guararavacã é da morte de Joca Ramiro, a morte por traição, que é o pai de Diadorim, né? Então, mataram Joca Ramiro. Então você tem 2 saberes importantíssimos em termos míticos que ali acontecem. Você tem a assunção de um amor proscrito e tem um parricídio, o assassinato de um pai, né? A partir daí o discurso muda. A segunda parte, ela vai ter toda uma ordem cronológica. Você vai seguir uma ordem cronológica, tudo que era associativo, organizado de uma outra forma, segundo uma outra ordem, que não é a ordem da lógica do consciente, passa a ter uma ordenação. Então, o livro e tudo que foi adiantado na primeira parte vai ser desenvolvido na segunda. Tanto é que quando ele acaba a primeira parte, ele diz assim para o interlocutor dele: aqui eu podia pôr ponto. Se o senhor quisesse saber o final da história, basta prestar atenção em tudo que lhe falei. Até agora eu fiz a pontação principal. Eu não desperdiço palavras. Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. A mim, foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei.
na hora, melhor a lembro. Eu estava sozinho, num repartimento de um rancho velho de tropeiro. Eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim minhas armas, com aquelas reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que do mesmo jeito se pode mandar o amor? Recentemente o Mia Couto veio ao Brasil até também para falar um pouco sobre a obra de Guimarães, e aí eu me pego pensando, né, um moçambicano, né, que lê Guimarães assim e fica completamente impactado, embasbacado com aquilo. Será que é por causa exatamente desse caráter não só atemporal, mas também ele não é exatamente geográfico, porque o sertão é o mundo, né? Mas o que faz um cara do outro lado lá receber aquela obra e ficar assim desnorteado? Olha, eu penso que o que liga muito o Mia Couto ao Rosa, eu acho que também é essa coisa artesanal com a linguagem. Essa coisa assim, de tentar ao máximo fazer que a linguagem diga quando eles têm certeza que ela nunca dirá. Nossa, mas peraí, que emaranhado é esse? É porque a linguagem sempre diz a quem do que você pressente, sente, vivencia, experiencia. Ela peleja para dizer, né? E eles acompanham esse movimento dela, essa peleja dela para dizer, sabendo que essa luta com as palavras é uma luta vã, já dizia o Drummond. O que atravessa a sua obra e a obra de Guimarães Rosa? Qual o ponto de contato dessas duas obras? Na verdade, eu acho que Guimarães Rosa marcou muito a mim também. Eu tinha escrito em 85 o meu primeiro livro de contos e, sem saber, eu já estava influenciado por ele. Porque eu fui marcado por um escritor angolano chamado Luandino Vieira e ele depois confessou-me que ele tinha sido muito influenciado pelo João Guimarães Rosa. E foi ele que me sugeriu, tens que ir à fonte, tens que conhecer um homem que faz da linguagem um personagem. Né? E eu não tinha maneira, porque Moçambique estava em uma guerra civil, não estávamos fechados para o mundo, e chegou-me uma fotocópia de um conto do João Guimarães Rosa, e eu acho que ali há um antes e depois da minha obra. Né? Ele foi o meu mestre, sem dúvida. Estas cartas, Mariano, não são escritos, são falas. Sente-se, se deixe em bastante sossego e escute. Você não veio a esta ilha para comparecer perante um funeral. Muito ao contrário, Mariano. Você cruzou essas águas por motivo de um nascimento, para colocar o nosso mundo no devido lugar. Não veio salvar o morto, veio salvar a vida, a nossa vida. Todos aqui estão morrendo não por doença, mas por desmérito do viver. É por isso que visitará essas cartas e encontrará não a folha escrita, mas um vazio que você mesmo irá preencher, com suas caligrafias. Como se diz aqui, feridas da boca se curam com a própria saliva. Esse é o serviço que vamos cumprir aqui, você e eu, de um e outro lado das palavras. Eu dou as vozes, você dá a escritura, para salvarmos o ar do chão, o lugar onde ainda vamos nascendo, e salvarmos nossa família, que é o lugar onde somos eternos. E ao final, inclusive, tem uma coisa do infinito, né? Que está colocada ali, que eu acho que exatamente, né, a obra não está fechada, né? Nada está acabado, nada está dado, né? Está aí, por se fazer, né? E é outra, vamos dizer assim, esperteza rosiana. Veja, o Grande Sertão é dedicado a Araci, a segunda mulher do Guimarães Rosa. Ele dedica e diz, numa entrevista a Gunther Lorenz, que ele não dedicou
assim, retoricamente, que ela o ajudou demais e que, portanto, todos os ganhos com aquele livro são dela, todos os ganhos financeiros. Tudo que se lucrar com o Grande Sertão é dela. Então ele diz assim: a Araci, minha mulher Ara, dedico este livro. Presta atenção. Araci, minha mulher Ara. Ara é pedra. Pedra do altar. Tem uma pedrinha que rola o tempo inteiro. Tem um momento que ele diz assim: e aquela pedra que eu quis dar para Diadorim e ficou para Otacília, hoje ela foi nas mãos de minha mulher. Quer dizer, não é nem Diadorim, nem é Otacília. Declaração é minha mulher, de amor, né? E mais, né? Ele acaba fechando com o infinito, isso que você está dizendo, né? Com a banda de Moebius. E como se chamava Araci? Araci Moebius. Araci abre o livro com o prenome e fecha o livro com o sobrenome, como se ele cercasse a propriedade. Isso é seu. Puxa. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chama-se 7 de Ouros, e já fora tão bom como outro não existiu e nem pode haver igual. Agora, porém, estava idoso, muito idoso. Tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância, no algodão bruto do pelo, sementinhas escuras em rama rala e escardida, nos olhos remelentos, cor de bismuto. Com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semissono, e na linha, fatigada e respeitável, uma horizontal perfeita, do começo da testa à raiz da cauda, em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas. A questão da oralidade, que é muito presente, que é muito marcada, né, na cultura moçambicana, e é o que está presente aqui, né? Essa obra de Guimarães Rosa, ela, sobretudo, é uma escrita, você consegue ouvir o ritmo, ouvir o som das palavras, das frases. Então, eu acho que é outro ponto de contato, né, do Sem dúvida. Rosa e Moçambique. Sim, ele faz isso de uma maneira primorosa, ele põe em diálogo os que falam o Brasil e os que escrevem o Brasil, não é? E isso não sei se alguma vez foi tão bem feito como, em particular, neste livro, não é? Como toda a obra do Guimarães Rosa, é uma prova de que ele serviu de uma espécie de mediador, não é? Tradutor de mundos. E aqui no Grande Sertão, então, é bem claro. Uma vez Antônio Cândido estava falando isso que me chamou bastante atenção. Esse sertão sertão é o mundo, né? É muito para além dessa palavra que pode soar para algumas pessoas aquele pequeno lugar longe. Sim. Não, ele não está a fazer uma coisa regional, ele não está a fazer uma coisa pitoresca, ele está a falar sobre os grandes assuntos da humanidade, de facto. Este livro não é um livro, mesmo que ele diga que o sertão é um lugar construído, inventado pela sua própria linguagem, mas esse sertão não é Minas, não é o Brasil, é muito mais que isso. Não? Este é um livro que no princípio é quase impenetrável. Depois, sim, depois a gente é como se fosse um compasso, aqui uma coisa que nos soa uma linguagem muito antiga, uma linguagem que é anterior à própria língua brasileira ou portuguesa, como queiramos chamar. Dizem que um livro só existe quando a gente lê mais que uma vez, quando lê pela segunda vez. Este aqui existe muitas vezes.